Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da semana. Lembramos a vocês que coloquem seus comentários, recomendem o canal para os amigos. Vamos começar com a história da WestJet. Um Boeing 737-800 da WestJet precisou ser evacuado depois de uma falha no trem de pouso direito durante o pouso em San Martin, no Caribe. O colapso do trem de pouso causou o contato do motor com a pista. E não houve nenhum ferido, mas 3 pessoas foram levadas para avaliação. É bom lembrar que algumas pessoas têm problema de coração, pressão alta, né? Mesmo que elas não se machuquem, às vezes tem alguns problemas que precisa atenção médica. As especulações vão desde pouso duro até fadiga de material no trem de pouso. Vamos esperar para ver o que vai dar a investigação. A WestJet é baseada em Calgary, no Canadá. Ela tem 153 aeronaves, a maioria Boeing 737. E foi interessante que a evacuação foi sem incidentes, correu tudo de acordo, né? Quando acontece tudo bem, ninguém fala nada, né? Mas, ó, a indústria funciona quando precisa. O 737 ele é interessante que ele tem o trem de baixo um pouco mais pouso comparado com o Airbus, e isso vem de uma época que não tinha tanta infraestrutura em aeroportos. Então, os primeiros 737 eles eram mais baixos para ser mais fácil de carregar a mala no avião, porque não tinha aquelas esteiras que tem hoje. Inclusive, ele tinha uma escada própria, porque em alguns aeroportos não tinha aquela escada extra para colocar no avião. Então, foi um avião feito para situações difíceis com pouca infraestrutura. Então, por isso que o trem de pouso ele é um pouco mais baixo, e isso também afetou quando trocaram os motores, ia ficar muito perto do solo, eles levantaram um pouco e deu todo aquele problema do Max 8, que muita gente já sabe, né? E então, esse é interessante sobre esse acidente aí, né? Mas só para lembrar, em 2023, um 737 da Alaska Airlines também teve uma falha no trem de pouso da frente, e esse daí foi um caso de fadiga do metal em um componente. Em 2013, um 737 da Southwest também teve colapso do trem de pouso, enquanto estava pousando em LaGuardia, nos Estados Unidos. Então, por isso que é sempre importante, né? Eu estava vendo evacuação. Sempre bom quando você está no avião lembrar, né, que você está vestido de acordo. Se precisar uma evacuação, você sabe o que fazer. Então é bom sempre estar preparado. Mas esse é um caso que todo mundo fez o que precisava fazer e um incidente maior foi evitado. Agora, uma interessante do Brasil, né? O governo federal está analisando a baixa adesão ao programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas a R$ 200 em cada sentido. O número de passageiros, de passagens vendidas é de apenas 1,5% das passagens ofertadas. Os comentários mais comuns é que o processo é burocrático e muitas vezes não oferece nenhuma vantagem. A explicação dada pelo governo é que as pessoas que poderiam se beneficiar não conhecem o sistema. Então, foi isso, que foi alegado. Mas agora, só para ter uma ideia, eu fui olhar Congonhas Confins para daqui 45 dias. Dá para conseguir por R$ 500 ida e volta, incluindo todas as taxas. Se você for pelo Voa Brasil, 400 reais, mais em 60 de taxa de embarque, mais alguns impostos, vai chegar quase a mesma coisa. Então tem que ver se vale a pena. Nós fizemos um programa na época e a pessoa que estava participando ela falou: Nossa, eu comprei bem mais barato que isso. Ele pagou acho que 289 ida e volta. Então tem que ver se valia a pena, né? E uma coisa interessante disso é que o sistema já existe e funciona bem, a economia funciona bem, Airlines Economic funciona bem. Alguém tentou pegar o que as empresas já faziam e pegar a glória para si. Nossa, nós estamos fazendo o que a empresa aérea já faz há muito tempo. Existem passagens mais baratas em todos os sentidos, em todo voo. É só comprar com antecedência e saber os dias da semana que tem menos demanda, você consegue um preço muito melhor. Então já existia isso, tentaram inventar o que já estava inventado. Ah, então, uma coisa mais simples que poderiam ter inventado é o que as empresas fazem, que é um código de desconto. Você vai para, às vezes,
conferência, a conferência te dá o código de desconto naquela empresa aérea. Quando você está comprando, você coloca aquele código e você tem um desconto. É um acordo que a conferência faz com uma empresa aérea, né? Isso seria um sistema talvez mais eficiente, né? E tem uma coisa que tem que lembrar, é o preço da passagem pelo preço da viagem. Não é só comprar uma passagem. E daí? Você chega lá, vai pegar um táxi, vai pegar um Uber, vai ficar na casa de quem, vai ficar no hotel. Então, isso que tem que lembrar, o preço da viagem é caro às vezes, não é só dar uma passagem, né? Por exemplo, um custo de hotel, táxi, Uber, alimentação, passeios, né? Ah, eu vejo os pacotes de viagem seriam muito mais interessantes, né? Ter pacotes de viagens. Só para ter uma ideia, eu fui olhar uma diária de carro, em muitos lugares é 100 a 150 por dia. Então você paga aí 200 na passagem aérea, depois paga 150 até num aluguel de carro, né? Então tem que lembrar isso, não é? Oh, tem passagem para todo mundo. E aí, vou chegar lá e fazer o quê no aeroporto? Então tem que lembrar disso, né? E lembrar também que para muita gente não é uma prioridade, né? Você tem que pôr seu dinheiro na prioridade. Então, esse é o típico caso que talvez tenha sido uma boa ideia, até com uma boa intenção, mas foi mal implementada. E é isso que eles estão tentando descobrir por que que foi mal implementada, o que muita gente já sabe. Mas esse é o caso, né? Então não foi o que eles pensavam. Mas empresas têm, se você quiser comprar passagem mais barata, dias da semana, preços menores, horários durante o dia, são preços menores também, e sempre em voo doméstico, pelo menos 45 dias de antecedência. Então lá, tudo que eles tentaram fazer já existe, estavam lá disponível, né? Agora, uma outra também do Ministério de Portos e Aeroportos reforçou seu apoio ao projeto de lei 539/2024, que permitirá a empresas estrangeiras a operar voos domésticos no Brasil. A proposta foi apresentada pela deputada Cristiane Lopes de Rondônia em março do ano passado. A ideia é apresentar um pedido de urgência para que o texto seja votado até o fim de outubro. O foco do projeto é a liberação deste tipo de operação na Amazônia Legal, que abrange o Mato Grosso, parte do Maranhão e toda a região norte do Brasil. Existe até a possibilidade que essa medida possa ir para todo o Brasil, né? E eu fui olhar aqui, né? Em 2024, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, né, repudiaram essa ideia. E o que eu falo, né? Existem maneiras corretas de resolver um problema. Até falo com as pessoas: você quer tirar o osso de um cachorro bravo? É só você mostrar o filé. Então é isso que não estão fazendo. Mostra o filé que todo mundo deixa o osso, né? E tem uma história que eu conto em trabalhos de consultoria ou em cursos, assim, que é a história da centopeia. Uma pessoa, um cientista, inventou um fone de ouvido para falar com a centopeia, aquela que tem 100 pés. E ele foi tirando um pé da centopeia e falava: anda, ela andava. E foi tirando mais um pé, foi tirando o outro, e ela andava, falava, anda, anda, ela andava. Daí ele tirou o último pé da centopeia e falou, anda. Ela não andou. Daí ele escreveu no diário dele: quando você tira os 100 pés da centopeia, ela fica surda. Olha, vocês não imaginam como isso acontece, de pessoas não entender casualidade, né? E gastar tempo, dinheiro e nunca tocar nos problemas de verdade. Então, muitas dessas coisas não chegam em nenhum lugar. Todo mundo sabe como resolve e o que fazer, né? E eu fui olhar essa deputada, ela tem 41 anos, não tem nenhum conhecimento na área de aviação, pelo menos registrado aqui. Então, parece mais uma ação política, do que uma solução técnica realmente para o assunto aí. Claro que todos queremos que as pessoas voem, mas tem a maneira certa de fazer e sobre orientação de gente que entende da indústria, né? Agora, uma outra do Brasil, né? Em julho de 2025, houve um aumento de 39% em relação ao ano passado de viagens corporativas para os Estados Unidos. A receita chegou a 22 milhões de reais. O crescimento ocorreu depois do anúncio das tarifas adicionais sobre produtos brasileiros dos Estados Unidos, que motivou executivos a buscarem negociações. Um levantamento do Banco Central mostra que julho como um dos meses mais fortes para viagens corporativas. E uma coisa interessante, houve uma crise financeira um tempo atrás, crise econômica, e eu estava falando com uma pessoa, ele falou, eu falei, nossa, é ruim porque perde muita viagem corporativa. E ele falou, não, até o contrário. Quando tem uma crise, o pessoal de empresa tem que viajar mais para buscar negócios.
Então, tem um efeito contrário, né? Você vai pensar, nossa, em crises, o passageiro executivo viaja menos, mas muitas vezes é o contrário, ele até viaja mais, porque daí ele tem que ir atrás de negócios, né? Então, não é muito intuitivo, mas é isso que acontece. Olha, os gastos com viagens corporativas no mundo, elas devem alcançar 1,57 trilhão em 2025. O Brasil deve gerar 30,4 bilhões de dólares em viagens corporativas. E São Paulo é um dos destinos mais procurados para viagens de negócios. Então, a viagem corporativa envolve funcionários de empresas viajando a negócios, reuniões, conferências, treinamento, vendas, suporte e clientes, né? E uma coisa interessante, quando inventaram Zoom, essas coisas, e tem sistemas fantásticos. Muita gente falando assim, isso aí vai diminuir o passageiro corporativo, tudo. E eu lembro que o CEO da Delta falou o contrário. Ele falou, esses caras gostam de viajar, pessoal. Não adianta fazer Zoom. Eles vão arrumar um jeito de fazer uma viagem a serviço, né? E realmente foi exatamente o que ele falou. Ele falou, as pessoas gostam de viajar, gostam de voar, pode inventar todos esses sistemas na internet que o passageiro corporativo gosta de viajar, né? E uma coisa muito interessante, uma coisa chamada TMC, né, que são os Travel Management Companies, que trabalham para essas grandes empresas e eles fazem os acordos com empresas sobre descontos, tudo, né? Uma famosa é a Amex GBT. Eu trabalhei para uma organização que usava a Carlson Wagonlit, uh, que agora pertence à Amex GBT, tem uma BCD Travel. Então, tem essas grandes empresas que fazem esses acordos para as grandes empresas, né? Existe uma coisa interessante, eu até estava conversando com um amigo, uma coisa chamada Bleisure, que são empregados de empresas que estendem suas viagens para um tempo de férias pessoal. A pessoa aproveita que a empresa está mandando ele a serviço para um destino e ele pega ali 2 dias ou 3 dias, fica de férias, paga um hotel por conta dele, fica lá por conta dele. Mas ele aproveita aquela passagem aérea e visita o lugar onde ele está, né? Então o nome técnico aqui é pleasure, que é mistura de business com pleasure, né? E algumas empresas permitem você chegar até 2 dias antes de um compromisso, ou às vezes ficar até 2 dias depois de um compromisso. Isso é uma maneira de atrair e manter bons funcionários nas empresas, né? A gente chama os perks, né? Que uma empresa dá alguns privilégios para os funcionários. Então, isso é uma coisa que muita gente faz, né? Viaja a serviço e às vezes fica 2 dias a mais por conta ou negocia com a empresa alguma coisa, né? Então, muito importante o passageiro corporativo, que é o que paga as contas, é o que compra passagem em cima da hora, é o que paga as passagens mais caras. Então, é muito importante conquistar o passageiro corporativo. Todas as empresas, e é por isso que tem esses planos de fidelidade e tudo, né? Então, vamos para a próxima, então, né? O chairman, vamos para a Europa agora, né? O chairman e operador dos aeroportos públicos da Espanha atacou duramente a Ryanair depois da empresa tirar voos de vários aeroportos da Espanha. A decisão da Ryanair veio depois que a estatal Aena, que opera 46 aeroportos no país, resolveu aumentar as taxas aeroportuárias em 6,5%. Um dos motivos que a Ryanair opera em certos aeroportos é porque é um custo menor, ela usa muito aeroportos secundários. A Ryanair considerou o aumento excessivo e anticompetitivo e cortou 600 mil assentos para a Espanha no próximo período e 400 mil só para as Ilhas Canárias, num total de 16% das operações. A Ryanair é a maior empresa operando na Espanha por número de passageiros. Eu olhei na Itália também, qual a empresa que opera lá? A Itália, a ITA? Não, a Ryanair também é uma das que opera mais voos na Itália também, né? O líder da AENA disse que a Ryanair tem usado sabotagem econômica para mudar a regulamentação. Quando ela não concorda com algo, ela ameaça tirar voos, né? E eles falaram, né, que a Ryanair enfrenta o sistema político, cancelando voos e forçando ministros a serem demitidos. Esse corte de voos pode ser um desastre para o turismo da Espanha, eles disseram, né? E a defesa do CEO da Ryanair, ele disse que, embora tenha um compromisso com a Espanha, ele não quer investir em países que aumentam taxas. Ele acrescentou que a Ryanair contribui com 28 bilhões de euros para a economia espanhola. Então, vocês veem os dois argumentos aí.
A Ryanair irá redirecionar sua oferta para mercados mais favoráveis, como a Itália, Hungria, Croácia, Suécia e Marrocos. Então, aquela questão da airlines contra airports. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu ajudei a construir um curso chamado Airline Airport Relations. E a gente falava justamente desses assuntos, né? E tem uma frase que eu falo para todo mundo, baseado aqui onde eu moro, né? Não tem um grande aeroporto sem uma grande empresa aérea e não tem uma grande empresa aérea sem um grande aeroporto. Então é muito importante essa simbiose que se trabalhe bem juntos, né? E lembrar, né, o impacto econômico de uma empresa aérea no país. Imagina se tivesse um dia no Brasil sem nenhum voo de nenhuma empresa. Daí muita gente ia parar de reclamar, criticar, trazer uma hora, trazer. Imagina. Então, essa situação aí, vamos ver como é que fica esse confronto aí da Ryanair com a AENA na Espanha. Agora, pulando aqui para os Estados Unidos, né? O governo Trump está revertendo uma proposta do governo anterior que beneficia as empresas aéreas. O Departamento de Transportes no governo Biden propôs uma regra de 2024 requerendo que as empresas aéreas pagassem uma compensação em dinheiro por atrasos longos e cancelamento quando a empresa aérea tivesse controle da situação. Eu acredito que talvez seja um problema de regulamentação, tripulação, alguma coisa de manutenção, acredito, né? E a proposta era de US$ 200 por atraso até 3 horas e US$ 775 para 9 horas ou mais. Terrível, né? É uma coisa muito custosa para empresas aéreas. A administração Trump retirou essa proposta, eu acho que ela caiu na real, que não era uma coisa que pudesse ajudar as empresas aéreas. Então, isso é interessante. O FAA ele tem também que desenvolver o serviço no país. Então, o Trump entendeu que isso ajuda a desenvolver o serviço da empresa e não criar problemas para empresas aéreas nos Estados Unidos, né? Só para ter uma ideia, atualmente nos Estados Unidos, cada empresa tem seus procedimentos que faz parte do atendimento ao cliente. Eles fazem porque eles querem fazer um bom atendimento ao cliente. E não é uma obrigação legal. Mas as empresas se comprometeram a atender bem o cliente por causa de pressão do Departamento de Transportes. Então, ao mesmo tempo que não é legal, tem uma supervisão do Departamento de Transportes. Uma norma que é ainda válida aqui nos Estados Unidos é a restituição rápida da tarifa em caso de cancelamento. Vamos supor, eles cancelaram um voo, em vez de te colocar em outro, você não vai adiantar mais viajar, você pode pedir um reembolso. E durante a pandemia eles começaram a demorar porque não queriam perder caixa, demoravam. Então precisou fazer uma lei que para restituir rápido esse quando é cancelado. Se eu não me engano, no cartão de crédito tem até 5 dias, né? Então, essa é uma coisa que ainda está válida. Mas eu dou aula de airline management, eu lembro em aulas, eu sempre coloco muitas situações reais. O que que você faria nessa situação? E muita situação é difícil. Metade da classe fala uma coisa, metade outra, às vezes tem 4, 5 opiniões diferentes, né? Então, várias situações para se pensar se é culpa da empresa, se não é culpa da empresa, né? Só para ter uma ideia, um dia um avião chegou aqui atrasado, porque choveu num outro aeroporto. Então, a pessoa falou assim: ah, mas nesse aeroporto aqui não choveu, então não é culpa minha que esse voo está atrasado, porque a outra empresa, o avião dela veio de outro aeroporto onde não tinha chuva nenhuma. E ela chegou aqui no horário. Então é você que colocou na sua malha vir desse aeroporto, né? Então são situações difíceis. Como é que você analisa, né? Se você pôr para 100 pessoas, cada um vai dar uma opinião diferente. Então é muito interessante aí. Então, mas o importante é isso, essa a posição do Trump de ver que seria uma coisa mais ou menos inviável, em termos financeiros para empresas aéreas. Agora, uma interessante, um assunto que muita gente gosta de conversar sobre isso, né? A ABA realizou um levantamento que mostra um aumento de 55% de casos graves envolvendo passageiros indisciplinados nos primeiros 7 meses de 2025 no Brasil. Alguns desses comportamentos comprometem a segurança do voo, dos passageiros, tripulação e causam atrasos, né? E inconveniente para muitas pessoas. Até julho, o total de casos foi de 979, enquanto que no mesmo período no ano passado foram 523 incidentes. E
Uma sugestão que eles estão dando é a implementação de um non-flight list, que parece que está para ser avaliada, mas por enquanto não se tornou oficial. E eu gosto de olhar esse problema, que eu já tive dos dois lados. Eu era aquele que estava para ser massacrado pelos passageiros várias vezes, né? Algumas vezes eu tive até medo. Então é preciso olhar, eu gosto de olhar nesse problema como se fosse uma investigação de acidente. Por que que acontece, né? Quais são as etapas, o que causou, né? Então, tem que pensar as causas, os efeitos, soluções, treinamentos, procedimentos para resolver esse problema. Então, ó, passageiros indisciplinados podem ocorrer por uma combinação de fatores. Por exemplo, bebida alcoólica ou drogas, até remédios, né? Combinação de remédios. Uma vez eu estava no aeroporto, os paramédicos estavam atendendo um jovem, a mãe ali olhando tudo. O paramédico olhou para mim com aquela cara. O menino tinha tomado droga, mas eles não falaram para a mãe, né? Eles falam, não, a gente vai fazer isso aqui e tal. Mas o paramédico olhou para mim com aquela cara. Ele tomou droga antes de vir embarcar aqui. Então é isso, né? Condições pré-existentes como ansiedade e medo de voar. Eu lembro de um cantor que toda vez no aeroporto ele ia bêbado, com a equipe dele, porque o pessoal falava, ele tinha medo de avião, né? Fadiga e frustração, isso acontece muito, estresse de voar, filas longas, aumento a irritabilidade. Quantas pessoas pegavam congestionamento para ir em Guarulhos já chegava lá no aeroporto irritada, né? E, e não pense que não vai acontecer com você, não. Eu vi muita gente que é contra, critica esses passageiros e fazer a mesma coisa. Uma vez eu fiz um voo de Miami para o Chile e eu brinco, né, que tinham três nenês que combinaram que eles iam chorar um depois do outro. Então um chorava meia hora, um parava, o outro começava. E eu lembro que o avião ia pousar às 6 horas da manhã, eu tinha uma reunião às 10. E eu estava contando com tirar uma soneca no voo, mas foi difícil, dormir pouco. E estava irritado, quando o avião pousou no Chile, né? Eu vi que eu estava um pouco irritado, sem paciência, né? Então, não pensa que não pode acontecer com você, não, tá? Filas, tudo isso irrita você. Assentos apertados, voos cheios, fila do banheiro. Nossa, imagina quem precisa ir no banheiro toda hora, chega lá, tá aquela fila. Nossa, você vai ficando nervoso, né? E outra coisa interessante são passageiros que se sentem ignorados ou desrespeitados por um funcionário. Eu já vi brigas muito feias. Um passageiro indisciplinado pode causar algo mais sério com um outro passageiro. Daí começa uma briga entre os passageiros. Ah, então, uma vez eu lembro que eu estava num voo que tinham quatro ingleses com uma menina e dois italianos lá. Eles invocaram que o italiano mexeu com a namorada de um deles lá. Quase saiu uma briga no avião. E por engraçado, nesse voo tinha um time de rugby, né? O comissário até falou: se desse algum problema, a gente tinha um time de um monte de cara fortão lá para segurar a briga no avião, né? Ah, então, por exemplo, treinamento inadequado, eu já vi pessoas falar: "Ó, a gente não é muito treinado para lidar com certas situações, comunicação confusa. Eu resolvi um caso aqui que a moça do gate falou assim para uma latina que falava espanhol. Ela falou assim: tem um problema com seu filho. Nossa, a mulher ficou brava. Que problema com meu filho? O que você está falando mal do meu filho? O problema é o seguinte: o bilhete da criança tinha que ser remetido. Havia um problema com o bilhete, que ia levar 10 minutos para se remitir. Ela, em vez de ela falar, há um problema com o bilhete do seu filho, nós estamos remitindo. Não, a menina falou: tá um problema com o seu filho. Nossa, quase saiu uma briga. Olha, é um pequeno problema de comunicação. Eu já vi aqui brasileiro que fala inglês, mas não fala muito bem. E ele fala um pouco, a gente já acha que a pessoa é fluente, já começa a falar. Eu olho no olho da pessoa, você não entendeu nada. Eu falo, não, não entendi nada. Então tomar cuidado, né? Até isso, achar que todo mundo fala inglês fluente, como você, tudo, né? E não é o caso, né? Então, esses são os comentários da semana. Lembramos para vocês mais uma vez para colocar os seus comentários, muito importante. Muita gente traz informação adicional, muita gente está brava com alguma coisa. Aproveita, então participe, aproveita a oportunidade, né? Assine o canal, recomende para os amigos. São mais de 600 episódios, voos no cockpit, investigação de acidentes, aeroportos, shows aéreos. Pode esperar essa semana aí um show aéreo aí, né? E então, muito obrigado a todos.